Olá! Hoje nós vamos falar sobre a reforma religiosa, dando continuidade à aula anterior. No capítulo anterior, nós discutimos como, por uma série de questões políticas, religiosas e sociais, um monge chamado Martinho Lutero inicia uma reforma que acaba sendo extremamente bem sucedida, porque ele recebe apoio de todo mundo que estava insatisfeito com a atuação da Igreja Católica Romana. E aí então o Lutero cria uma nova religião, que é uma religião baseada em princípios que são princípios diversos do catolicismo, né? Em elementos como a salvação vai se dar através da fé, não das obras, ele nega os 7 sacramentos católicos e admite 2, traduz a Bíblia para o alemão e os cultos vão se realizar no idioma local, rejeita o culto às imagens, entende que cada pessoa tem contato direto com Deus sem precisar de intermediários, e aí, recebendo o apoio, ele vai conseguir consolidar aquilo que nós chamamos de luteranismo, que é a base das igrejas evangélicas de hoje. Mas não parou por aí. Um dos desdobramentos mais importantes da reforma religiosa é o calvinismo, né, que é a adaptação do luteranismo que acontece na Suíça por um indivíduo chamado Jean Calvino, né? E é ele que dá o nome a essa religião. Assim, ele não é o primeiro na Suíça. Antes dele nós temos o Zwinglio, que já tinha tentado o movimento reformista, mas ele vai ser o mais importante. Qual é a base do calvinismo? Né? Vamos entender por que essa religião vai ser tão determinante. A base é a ideia, certo, da predestinação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro dessa perspectiva, Deus já sabe, já escolhe aqueles que serão salvos ou irão para a danação eterna. E aí, como é que você faz para você saber se você é ou não predestinado? Já pensou você passar a sua vida, né, sem saber, mas, né, vou para o inferno ou não? Então, assim, eu poderia pecar, mas mas não vou. Mas e se eu já estiver condenado? Eu podia pelo menos aproveitar. Para você saber isso, aí você tem que compreender uma das bases que é outro ponto muito importante aqui da doutrina calvinista, que é a seguinte: o calvinismo, gente, ele glorifica o trabalho. Trabalhar é uma forma de honrar a Deus. Então, o calvinista tem o princípio de trabalhar o máximo possível, certo? Se esforçar o máximo possível, levar uma vida sem vícios. O calvinista é aquele indivíduo que acorda muito cedo, estuda o máximo que ele pode, trabalha o máximo que ele pode. Você jamais vai ver esse indivíduo no boteco, se ele tiver alguma outra coisa mais importante para fazer. Então, é um indivíduo que é a antiprocrastinação. É natural que uma pessoa dessa tenha sucesso religioso, não é verdade? E quando esse sucesso chega, né, de forma muito simplista, porque a doutrina é um pouco mais complexa que isso, mas assim, para você fazer suas provas, processos seletivos, né, esse aqui é o nosso limite mesmo, quando esse sucesso material chega, essa é uma indicação de que você é um eleito, de que você é um escolhido. Então entenda, o calvinista, ele trabalha muito, se esforça muito, e tendo sucesso material, essa é a confirmação de que ele é um predestinado à salvação. Olha que sensacional. Agora digam para mim, quem vocês acham que vai aderir, né, de forma extremamente empolgada a essa doutrina? A burguesia, claro, por quê? Porque isso aqui rompe com aquela ética medieval que condena o lucro, né, que é a usura, e isso era terrível para o comerciante. Imagina, você precisa fazer comércio, mas você vive o tempo todo sendo aterrorizado pela ideia de que você vai para o inferno. Isso não apenas, o calvinismo não apenas vai romper com essa ética medieval que condena o lucro, mas vai além, dizendo que não tem problema você ser rico. Muito pelo contrário, você sendo rico é uma indicação até de salvação. E aí, essa ideia, ela vai ser essencial para o desenvolvimento do sistema capitalista. Por quê? Por quê? Porque essa nova ética, que o Max Weber vai chamar de ética protestante, certo? Ela vai tornar possível toda uma mentalidade
que não apenas não condena a prosperidade financeira, como entende que é uma grande benesse, né? Então essa é a ruptura definitiva com a ética, com a ética medieval. Aí tem alguns pontos que você precisa considerar que são interessantes. Olha só, você sabe de onde vem essa ideia de que essa frase de que o trabalho dignifica o homem? Vem justamente daí, tá? Por quê? Porque países católicos continuaram mantendo uma estrutura, que é aquela estrutura de entender que o trabalho não é uma coisa que é feita para a nobreza, que o trabalho não é algo feito para as pessoas que são as mais importantes dentro da sociedade. São os calvinistas que vão dizer, não, o trabalho dignifica. E aí eu quero que você pare tudo. Pem, pem, pem. Olha, vários pens aqui nesse momento, tá? Assim, tipo, reluzentes, que isso é muito importante. Olha só, nós estamos na Idade Moderna. E uma das características da Idade Moderna é aqui, do ponto de vista da formação social, o fato de que nós temos uma sociedade baseada em privilégios de nascimento na Europa Ocidental, certo? Quer dizer que a nobreza nasceu para ser servida. E essa nobreza que nasceu para ser servida, ela vai viver fazendo coisa alguma, assim, só porque eu existo, né? Eu não pago imposto, só porque eu existo no mundo, eu já tenho direito de não pagar impostos, eu já tenho direito de participação política, se existir, eu tenho todas as vantagens. E a burguesia, que é a classe dos comerciantes, né, que como a gente já discutiu, surge lá na Baixa Idade Média, eles podiam ser ricos, assim, você podia ser rico tanto que você fosse como burguês, que você não conseguia ter o mesmo espaço na sociedade. Então, quando o calvinismo fala, não, na verdade sim, o trabalho é uma vantagem, é sinal de salvação, né? Deixa esse pessoal preguiçoso, que inclusive a gente até tem um nome para essa nobreza que não faz nada, nobreza parasitária. Deixa esse pessoal preguiçoso para lá. Isso vai ser importantíssimo, porque é um tipo de ideia que legitima as aspirações da burguesia. Olha como isso é importante para consolidar o capitalismo, certo? Aí você pensa aqui comigo, nós fomos colonizados por um país católico, então essa mentalidade não veio para cá com a colonização. Tem uma série de discussões que a gente faz, né, sobre a identidade do Brasil, ó, pem. E aí, vários historiadores, como Sérgio Buarque de Holanda, né, em Raiz do Brasil, atribuem a esse fato, né, que é o fato de nós não termos sido colonizados por um povo que com essa mentalidade calvinista, atribuem a isso uma série de problemas que nós temos, de desvalorização do trabalho, de dificuldade, né, de planejar, projetar e pensar a longo prazo, enfim. E aí, olha o tanto que isso influencia, né, na nossa história. E aí, só para você pensar, gente, outro ponto além desse. Existe um país que está aqui na América também, que é um país de grande extensão territorial, que também foi colônia de um país europeu e que é bastante rico. E uma justificativa para você compreender essa diferença, uma delas é essa questão da ética protestante. Eu estou falando de quem? Dos Estados Unidos, né? Quem é que vai formar, pelo menos na parte norte, toda uma mentalidade nos Estados Unidos? São justamente os calvinistas que fogem da perseguição na Inglaterra. Olha o que eu estou falando com vocês, né? Eu estou diferenciando a nossa mentalidade, que é de um país católico, absolutista, né, português, né, tipo, que foi quem colonizou, de uma mentalidade de um povo que formou os Estados Unidos, que é uma mentalidade totalmente contrária, que é a calvinista. Tanto que, quando você estuda, né, sobre a formação lá né, das 13 colônias, o norte das 13 colônias, o que você estuda? Você estuda que são calvinistas, que são perseguidos, que pegam, né, os navios e vêm aqui para o norte das 13 colônias e são deixados pela própria conta, pela Inglaterra, num processo que a gente chama de negligência salutar, que a Inglaterra não se interessou naquele momento por eles, e eles sofreram pra caramba, mas com essa mentalidade de eu trabalho o máximo possível, eles trabalharam, né, morreram de trabalhar no primeiro ano, e aí os que sobreviveram
mataram lá o Peru. Gente, eu não sei de onde vem essa história do Peru, mas enfim. Mataram lá um Peru e deram graças, e assim surgiu, né, um dos elementos, uma das festas assim, mais importantes para a própria identidade do estadunidense, que é o Dia de Ação de Graças. Né? É justamente a celebração do primeiro ano dos calvinistas que vão formar esse país. Então a gente tem essa discussão de que essa mentalidade é um diferencial, né, que é um dos motivos deles serem e isso também é questionável, mas enfim, isso é aceito dentro da historiografia, um dos motivos para eles serem o maior país capitalista do mundo, né? Então, entender a importância aí. E aí, o calvinismo, ele não fica, né, ele não fica restrito apenas à Suíça, ele vai se espalhar, como eu disse, são ingleses fugindo de perseguição religiosa que vêm aqui para a América. Esses ingleses, eles são chamados de puritanos, gente, presta atenção nisso. O calvinista inglês é chamado de puritano. O calvinista escocês é chamado de presbiteriano. E o calvinista francês é chamado de huguenote. Pode ser que venha numa questão, porque os huguenotes, que diabo é isso? Olha só, olha a heresia, tá? Aí, o huguenote é o calvinista francês. Lembrando, só fazer uma observação aqui, que isso é muito comum em questão. A França continuou se mantendo um país católico, certo? Apesar, né, desse grupo que se converteu ao calvinismo, que é o grupo dos huguenotes. Isso vai motivar uma série de guerras de religião, que são guerras, assim, extremamente sangrentas e marcantes para a história francesa. Então, aí, além dessa questão, né, da importância do calvinismo, eu quero considerar o outro elemento, que é o outro elemento da reforma, que é como a reforma se desenrolou na Inglaterra. Aí, gente, vocês estão ouvindo essa música? Essa história é muito emocionante, assim. A história da reforma anglicana. E que, assim, é uma história de amor, sabe? É a história de Henrique VIII, um rei da dinastia Tudor, que rompeu com a igreja por amor. Ele amava a dama de companhia de sua esposa, Ana Bolena, e queria se casar com ela. Então ele pediu ao Papa Clemente VII: Clemente, anula meu casamento, pois não posso viver longe dela, quero ter com ela um filho homem, o meu varão, que vai ser o meu sucessor. O Papa: olha, não vai ser possível, Henrique. E ele, então tá tudo acabado entre nós. Nós aí, no caso, né, é ele, o rei, e a Igreja Católica Romana. Tá tudo acabado. Eu proclamo, então, o ato de supremacia. Então, essa história tão bonita, né, não tem nada a ver, ridículo isso. Eu volto e meia, eu vejo em revista. Se você vê essa breguice, essa babaquice, tá, em qualquer tipo de veículo, por favor, se for numa rede social, comente lá e pode esculachar a postagem. Porque essa é uma bobagem, assim, infinita, que deturpa a história. De fato, o Henrique VIII pediu ao Papa para anular o seu casamento com Catarina de Aragão, tá? Com o objetivo de se casar, né, segundo ele, com a sua dama de companhia, Ana Bolena, a dama de companhia, eu digo da esposa dele, e ele fez a alegação de que ela não tinha dado a ele, a Catarina, um filho homem, né? E aí isso aconteceu. Só que o motivo efetivo não foi amor, gente. A questão é que ele tinha interesse em consolidar o poder da dinastia dele, que é a dinastia Tudor, e esse interesse entrava em choque com os interesses da igreja, que é uma grande senhora feudal e tinha só na Inglaterra mais de 800 mosteiros. Então existem questões políticas, econômicas, sociais profundas envolvidas aí na reforma anglicana, tá? Esse é um diferencial e o pessoal fica com esse papo aí de que foi por amor, não sei o que lá e tem filme, por favor. Então vamos entender. O Papa também não anulou o casamento dele por questões políticas. Por quê? Porque a Catarina, ela era parente de Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, e o Carlos V, ele é uma das principais vozes, assim, forças políticas católicas combatendo os protestantes
no Sacro Império. Vamos lembrar que a reforma começou no Sacro Império. Não foi lá que o luteranismo surgiu? Então, o Papa também tinha interesses políticos. E o que o Henrique faz? Ele utiliza esse argumento, né, que o casamento dele não foi anulado, faz o ato de supremacia de 1534. Pelo ato de supremacia, ele, o rei, se declara chefe da igreja e não mais o Papa, é excomungado pelo Papa e funda a igreja anglicana. E aí tem um outro ponto muito importante. 80 pens aqui. O fato de Henrique VIII ter feito isso foi essencial para a consolidação, tá, de um tipo de, entre aspas, absolutismo inglês, que muito historiador discute que eles não tiveram absolutismo clássico, né, que é como se fosse um absolutismo disfarçado. Mas enfim, ele consolidou, né, de fato, uma dinastia do poder, centralizou efetivamente o poder com o apoio da nobreza a partir da reforma anglicana. Por quê? Porque ele pegou as terras da igreja e distribuiu entre a nobreza inglesa. E assim ele teve pleno apoio desses nobres para governar, certo? E aí, assim, parece um castigo, né? Porque depois disso ele teve uma filha, aliás, um único filho, que morreu muito jovem, tá? E a filha dele, que vai ser Elizabeth Tudor, né, que é a rainha Elizabeth, a primeira Elizabeth, ela vai ser super importante para a consolidação dessa religião e da própria dinastia. Ela continua esse processo, tá, que é o processo que transforma a Inglaterra depois numa grande senhora dos mares, inclusive. Só que ela não deixa herdeiros, é chamada de rainha virgem, a Virgínia dos Estados Unidos é em homenagem a ela. Mas ela era virgem mesmo? Ai, gente, sei lá. O fato é que ela não teve filhos. E aí, então, a história, né, o Henrique termina nela. É como se fosse um karma. Eu achei sensacional, tá? E o que acontece? Essa é a grande importância do anglicanismo. E aí, qual é a base da doutrina? É muito parecida com o catolicismo. A gente tem, né, o princípio do fim do celibato, a gente tem a predestinação para agradar a nascente burguesia, mas mantém a liturgia católica, mantém a hierarquia eclesiástica. É parecido, até hoje é a religião da Inglaterra, tanto que a Elizabeth, que continua no poder, ela é hoje a chefe da igreja. Então eles mantêm os 7 sacramentos, mantêm a estrutura, tá? E acrescentam aquilo que é conveniente, que é o caso da predestinação. Correto? E a igreja? O que a igreja católica fará em relação a isso? A igreja católica, os historiadores discutem que tem um movimento de contra-reforma e um movimento de reforma. Certo? Essa separação se deve ao fato de que a Contra-Reforma seria a reação específica da Igreja Católica ao surgimento do protestantismo. A reação específica, que é a Contra-Reforma, né, nessa reação nós enquadramos os seguintes elementos, tá? A criação do Index Librorum Prohibitorium. Esse índex é a lista de livros que a igreja considerava inadequados para o fiel. Inclusive, gente, ainda existe, por exemplo, tem alguns como os livros de bruxaria, aquele bruxinho mesmo, do qual você é fã, né, ele tá no índex, viu? Só que existe uma recomendação para que o católico não leia. Essa lista de livros tinha o objetivo de tentar reduzir, tá, a forte penetração que as ideias da reforma protestante tinham, justamente por causa dessa característica, que é a característica de renascentista, né, do individualismo, de que cada pessoa deveria aprender a ler para ter acesso às informações. Então, proibindo determinados livros, a igreja entendia que era uma forma de tentar frear esse processo. Outro elemento muito importante é a reativação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. A Inquisição, gente, que é aquele tribunal montado, né, pela igreja para julgar os hereges, né, todos aqueles que iam contra dogmas, existia desde a Idade Média. Mas aqui nós vamos ter a reativação desse tribunal para julgar todos aqueles que são considerados hereges, que de alguma forma firam princípios católicos.
Um outro elemento importantíssimo, inclusive para a nossa história, né, da Contra-Reforma, é a criação por Inácio de Loyola da Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus, né, que a gente também chama de Ordem dos Jesuítas, ou se a pessoa que faz a prova do vestibular for muito sacana, ela pode colocar Inacianos na alternativa. Essa ordem é uma ordem religiosa católica militarizada, organizada, que tinha a função de espalhar a fé católica, tá? Principalmente para o Novo Mundo. O que é o Novo Mundo? O Novo Mundo são os territórios que estão sendo descobertos, certo? Entre aspas, no processo de expansão marítima. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem renascimento, reforma religiosa, expansão marítima. Tudo isso, inclusive, esses fatores todos se ligam nessa transição do feudalismo para o capitalismo, né? Nessa gênese da Idade Moderna. Então, a Ordem dos Jesuítas ela é muito importante para expandir a fé católica e também tentar frear o avanço protestante. Aqui eles foram importantíssimos, eles vieram com os portugueses e constituíram a justificativa da colonização. E qual é? É o processo de catequização, né, do indígena. E aí a gente tem, então, esses elementos como elementos da Contra-Reforma, que é a reação específica, mas também nós temos elementos que dizem respeito a uma reforma católica, né, dentro do seio, promovido no seio da igreja, considerando elementos que eles próprios julgavam que deveriam ser modificados, e não são muitos não, tá? Os sacramentos, os dogmas foram reafirmados nesse processo de reforma. Eles fizeram um concílio, que é o chamado Concílio de Trento, né, que durou de 45 a 83, assim, são décadas de reuniões para eles discutirem as coisas que né, deveriam ser modificadas, e eles reafirmam seus dogmas, ou seja, o idioma continua sendo latim, o Papa continua sendo infalível, continuam tendo 7 sacramentos. O que o concílio vai fazer aí de reformador é proibir a simonia, que é um questionamento do Lutero, assim como a venda de indulgências. Eles também vão tentar moralizar esse clero, criando seminários para preparar, tá, esse homem de fé para o ofício religioso. Eles vão instituir a catequese, né, que alguns de vocês fizeram. Então essas são reações reformistas dentro da Igreja Católica, com o objetivo, né, de manter, de fortalecer a sua estrutura. Inclusive, tem historiador que fala que é muito difícil separar Contra-Reforma de reforma, porque de certo modo é como se tudo servisse para enfrentar esse processo de quebra de hegemonia que ela sofre com o surgimento da reforma religiosa. Então é isso, até breve.